A maioria dos problemas que nós resolvemos utilizando programação demandam que uma ou mais operações, muitas vezes simples, sejam executadas de uma maneira repetida, até que o meu problema seja resolvido. Então, em alguns casos, eu sei, antes mesmo de escrever o meu código, quantas iterações vão ser necessárias para resolver o problema, em outros casos não. Vamos ver aqui um exemplo. Então, calcule a enésima potência de x, ou seja, x elevado na n. Então veja esse exemplo. Caso o meu expoente seja zero, eu sei que o valor é 1. Não preciso fazer nenhuma conta para chegar nesse resultado. Porém, caso o expoente não seja zero, vamos ver esse exemplo. 2 elevado na 3. O resultado é 8 e eu posso calcular ele multiplicando 2 por ele mesmo 3 vezes. Então esse é um típico caso em que, a priori, eu sei que a resolução do problema demanda 3 repetições do processo de multiplicação, ou seja, n repetições. Para esses casos, eu tenho na linguagem C o laço de repetição for, que seria para. Tá? Como é que ele trabalha? Eu tenho a declaração ou a inicialização de variáveis de controle, que vão controlar quantas iterações, quantas repetições eu tenho das instruções que estão dentro desse bloco. Então, você pode associar estas variáveis aqui a contadores de iteração. Eu tenho uma condição que vai ser avaliada, verdadeiro ou falso. Então, se esta condição é verdadeira, as instruções que estão aqui dentro são executadas. Se esta condição é falsa, então estas instruções não são executadas e o código segue para a primeira linha após o bloco do for. E eu tenho uma operação aqui de incremento nas variáveis de controle. Como é que funciona a operação de incremento? Ao final da execução destas instruções, o computador vem para esse incremento, adiciona ou subtrai ou modifica da maneira que é necessária o valor das variáveis de controle e logo em seguida esta condição é avaliada novamente. Tá? Então, inicialização das minhas variáveis de controle, a avaliação da condição de continuidade do laço de repetição, ou seja, se eu vou executar as instruções que estão aqui embaixo ou não. Após a execução das instruções, incremento das variáveis de controle. Então, voltando ao problema anterior. Calcule a enésima potência de x. Vamos implementar um pequeno programa para fazer esse cálculo. Como eu preciso calcular a enésima potência de x, então eu preciso que o usuário informe um valor para x e informe um valor para n. Esses vão ser os dados de entrada no meu programa. Cout informe um valor. Então, sem x e cout informe, vamos colocar aqui o expoente. Vamos inclusive modificar essa frase para ficar mais fácil. Então, informe a base, que seria o nosso valor de x, e depois informe o expoente, que seria o nosso valor do n. Então, a primeira coisa, caso o nosso expoente seja 0, nós queremos que o resultado seja 1. Tá? Então, vamos criar uma variável chamada resultado e vamos inicializar ela com o valor 1. Já explico por quê. Se o meu expoente tem valor 0, eu não preciso realizar nenhuma iteração, nenhuma multiplicação de x por ele mesmo para chegar no resultado. Então, a variável resultado já está com o valor 1. Tá? Então, independente do laço de repetição que eu vou fazer a seguir, a potência com o expoente 0 já tem o seu resultado atribuído aqui. Então, vamos escrever um laço de repetição que vai ser responsável por calcular os demais casos, onde o n, o expoente, é maior que 0.
Então lembrando, o que é que eu tenho no meu laço de repetição for? A primeira parte são as minhas variáveis de controle, ou a inicialização delas, ou a declaração e inicialização delas. Então aqui, vamos criar uma variável chamada conte. Por que conte? Porque eu estou contando, contador de iterações. Quantas repetições este bloco está fazendo. Tá? Então conte. Conte recebe 0. Então inicialmente o meu contador vai receber 0. Tá? Porque no primeiro momento eu ainda não executei estas instruções nenhuma vez, então eu só vou incrementar isso aqui quando eu tiver executado essas instruções pelo menos uma vez. Então conte começou em 0. Conte tem que ser menor do que n. Tá? Então eu quero que este laço de repetição seja executado enquanto o valor da variável conte, que começou em 0, seja menor do que n. N é o número de repetições que nós precisamos executar para calcular a potência. E a cada iteração, a cada repetição das instruções que eu tenho aqui dentro, eu quero contabilizar que uma multiplicação foi feita. Então eu posso escrever conte mais mais. Então aqui, operador de incremento pós-fixado, que tem um efeito de adicionar 1 à variável conte. Tá? Vamos fazer um teste. Se eu coloco um cout aqui dentro apenas para visualizar o resultado da variável conte, vamos observar na tela que valores eu vou ter. Então o programa primeiro vai pedir que eu informe a base, eu vou colocar qualquer valor porque nós não vamos fazer a conta mesmo. Tá? Então veja o que aconteceu na tela. Eu digitei um valor para n que corresponde a 8. Tá? Então eu tenho que visualizar 8 impressões na tela em relação ao valor da variável conte. Então na primeira iteração, conte estava valendo 1, depois, aliás, estava valendo 0, depois 1, depois 2, e assim sucessivamente até o 7. Tá? Se eu contar aqui, veja que do 0 até o 7 eu tenho exatamente 8 impressões na tela, o que significa que este código foi executado 8 vezes. Então, como eu quero calcular a potência, o x elevado na n, veja que eu posso escrever aqui, ó, resultado, que é a variável para a qual eu quero enviar o resultado da potência, recebe o valor dela mesmo vezes o x. Então, isto aqui vai me permitir calcular a enésima potência de x. O que é que acontece? Na primeira iteração, o conte vale 0. Então, se o conte for menor que o n, resultado recebe o valor dele próprio, que é 1, vezes o x. Tá? Então, veja que se o meu n tivesse valor 1, calcular x elevado na 1, o resultado que ficaria guardado aqui seria o próprio x, porque o resultado já tinha 1 e foi multiplicado por x. Então nós usamos esta inicialização aqui do resultado em 1, especialmente porque nos permite calcular a potência com o expoente 0, tá? Caso seja digitado n igual a 0, e também porque 1 é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, ao fazer as multiplicações de resultado por x, o que vai ser acumulado aqui seria o valor do próprio x. Se eu colocasse 0, o resultado ficaria sendo 0 após essa multiplicação e eu não conseguiria calcular a potência. Então aqui embaixo eu posso imprimir o resultado. Então o resultado seria o valor que ficou armazenado na variável resultado. Então vamos executar o código e testar para aquele exemplo que foi colocado lá no slide. 2 elevado na 3. Então veja que o resultado foi 8. Mais um detalhe aqui. No caso do meu
expoente ser zero, vamos colocar aqui 2 elevado a zero, veja que o resultado foi 1. O que acontece de diferente? A variável cont foi inicializada com 0, tá? E na hora que eu fui verificar se cont, que era 0, era menor do que n, o resultado para essa expressão foi falso, porque o n era 0. Tá? Então, como esse resultado aqui é falso, estas instruções não vão ser executadas e o programa pula direto para cá, ou seja, o resultado de saída permanece sendo o próprio 1 da variável resultado. Qual é a sequência de execução dos comandos do laço de repetição for? Tá? Então, para você não esquecer, o laço começa a ser executado pela inicialização das variáveis de controle. Tá? Inicialização barra declaração. Então, a primeira coisa que vai ser executada são essas instruções aqui. Feita essa inicialização, a próxima instrução que é executada é a avaliação da condição. Então, se a condição tem valor verdadeiro, então o código a ser executado agora é o que está dentro deste bloco. Executo todas as instruções que estão aqui. Ao final delas, então, a execução volta para o incremento. Então, resolvo o incremento. Após o incremento, avalio mais uma vez a condição. Então, se a condição for verdadeira, executo mais uma vez as instruções. Ao final delas, volto para o incremento. Porém, no momento em que a condição resultar em um valor falso, a execução deste laço for é interrompida e eu venho para a primeira linha após ele. Então essa é a dinâmica de funcionamento do laço de repetição for. Lembrando, esse laço de repetição ele é sempre mais indicado para os casos em que você conhece a priori a quantidade de iterações, de repetições que vão ser necessárias até a resolução do problema. Então não seria indicado você utilizar ele para resolver um problema que você não sabe a priori quantas iterações vão ser necessárias para resolver. Então vamos agora a um outro exemplo. Verifique se um número inteiro informado pelo usuário é um número primo. Então lembrando que é um número primo. Então é um número cuja divisão exata ocorre somente quando o denominador é 1 ou o próprio número. Se alguém quiser ver um vídeo bem interessante sobre a utilização dos números primos, tem esse link aqui no YouTube. Tá, então vamos implementar um programa que verifica se um número é primo. Vamos ao Code Blocks, fechar o programa anterior. Aqui está o nosso segundo projeto. Então, primeiro, preciso de uma variável na qual o usuário vai informar um valor e eu vou verificar se esse valor é um número primo. Vamos criar também uma variável booleana e vamos chamar esta variável de primo. Para que é que ela vai servir? Ela vai ser a nossa variável que vai conter a resposta. Tá? Então ela vai dizer sim ou não para a afirmação um número é primo ou não. Como é que nós vamos resolver esse problema? Vamos fazer o seguinte. O valor inicial da variável primo é true, ou seja, verdadeiro. Então, estou supondo que, independente do número que o usuário venha a informar, este número vai ser considerado primo até que se prove o contrário. Então, cout. O usuário informa o seu número. Então, aqui eu tenho a leitura a partir do teclado. De posse desse número, agora a minha tarefa é tentar provar que o valor que está dentro desta variável não é um número primo. Então vamos imaginar o seguinte. Supondo que o usuário tenha digitado o número 5, eu posso verificar se 5 é divisível por 2, é divisível por 3 e é divisível por 4. Ou seja,
todos os números entre 1 e o próprio 5. Por quê? A condição para que o número seja primo é que ele só pode ser divisível ou por 1 ou por ele mesmo. Então, se qualquer outro número nesse intervalo aqui dividir o número 5 de forma exata, fica provado que o número não é primo. Então nós vamos criar um laço de repetição que gera todos os candidatos a divisor do número. Se algum deles, ao se analisar o resto da divisão, mostrar que a divisão é exata, então nós temos a prova de que o número não é primo. E aí nós vamos mudar o valor dessa variável para falso. Tá? Então aqui eu tenho o caso do 5. Vamos imaginar um número genérico. Tá? Então se eu tenho um número qualquer, ele é divisível por 1. Então eu vou testar todos os demais até número menos 1 e tem aqui o próprio número. Então se existir algum outro divisor para número, ele está entre 2 e número menos 1. E nós vamos fazer exatamente isso com o nosso laço de repetição for. Então para uma variável chamada divisor, ou seja, um candidato a divisor, então com o valor inicial 2, até que o valor do meu divisor seja menor do que o próprio número. Então, enquanto o valor do divisor não for igual a número, eu vou ter a repetição de todas essas instruções aqui dentro, e a cada iteração divisor mais mais. Então este laço de repetição aqui serve para que eu consiga enumerar os candidatos a divisor de número. De quanto? De 2 até o valor do número menos 1. Vamos verificar se isso aqui ocorre. Tá? Então vamos imprimir na tela aqui o valor do divisor, apenas para verificar. Vamos testar o caso do número 5, para verificar se ele é primo ou não. Então veja que o meu laço de repetição, na primeira iteração, disse que divisor era 2. Divisor é menor do que 5? Sim. Então, mostra o divisor na tela. Mostrou o valor 2. Ao final dessa instrução, encerro o bloco do for, venho para o incremento. Então, divisor mais mais. Divisor que era 2 passou a valer 3. Do incremento, volto para a avaliação desta expressão. Então, divisor é menor que número, 3 é menor do que 5. Então, Cout divisor. Então, logo aparece o número 3. Mostrado o número 3, volto para o incremento no divisor. Então, agora o divisor passa a valer 4. Volto para essa expressão. 4 é menor que 5? Sim. Então, mostre o 4 na tela. Finalizei esta instrução, incremento mais uma vez o divisor. Agora ele vira 5. 5 é menor que 5? Não. Então agora o laço é encerrado, ou seja, a execução do código segue para a primeira linha após o for. Então veja, geramos todos os candidatos a divisor. Agora, para cada um deles, vamos verificar se é possível fazer a divisão exata do número pelo divisor. Então, se o meu número, resto da divisão, por divisor, for igual a 0, então significa que número é divisível por divisor. Logo, fica provado que o meu número não é primo. Então, o que eu posso fazer agora é mudar o valor da variável primo para falso. Tá, então veja aqui, a variável primo foi inicializada como verdadeiro. Estou supondo que o número é primo desde o início, independente de qual seja ele. Veja que ele ainda nem informado foi. Porém, aqui eu enumero todos os possíveis divisores e se em algum momento eu observar uma divisão exata, que não seja por 1 ou pelo próprio número, então eu sei que o número não é primo. Mudo o valor de primo para falso. Após o laço de repetição for, para verificar a resposta do problema, então basta que eu analise o valor da variável primo. Tá? Se ela tiver com um valor verdadeiro, quer dizer que o valor informado é o número primo. Se ela tiver com um valor falso, então quer dizer que o número não é um número primo.
Então vamos escrever apenas um if para analisar essa resposta e mostrar uma mensagem na tela. Então if else. Se primo for igual a verdadeiro, então cout número, o valor do número que foi informado, é primo. Então temos esta resposta. Caso contrário, ou seja, se o valor da variável primo for igual a falso, então o que eu sei é que o número não é primo. Então o número não é primo. E nova linha. Agora só precisamos testar. Então informe o número. Vamos testar o número 5. Tá? 5 é primo. Por quê? Porque eu tentei dividir ele por 2, por 3 e por 4, só que em nenhum desses casos a divisão foi exata. Então o valor da variável primo não foi mudada. Vamos pegar como exemplo agora o valor 10. Então 10 não é primo. Veja como o algoritmo trabalhou. Eu testei a divisão de 10 por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 9. Então nesse meio do caminho, algumas divisões foram exatas. Por exemplo, a divisão do 10 por 2. Então o valor da variável primo foi mudado para falso. E aqui ao final eu analisei esse valor da variável primo. Tá? Veja que o código ainda pode ser otimizado. Então não é necessário que você teste todos os divisores até o número menos 1. Tá? O maior divisor para um número pode ser considerado como o valor da raiz quadrada dele. Tá? Então você poderia colocar aqui que o divisor vai até menor ou igual à própria raiz quadrada do número. Então não seria necessário você ir até aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não temos. Tá, então aqui uma dica bem legal para você assistir é este vídeo sobre uma aplicação dos números primos. É um canal português que fala sobre matemática e o vídeo é relacionado com criptografia. Então até a próxima.